O PSG recebeu o Reims neste domingo aqui no Parque dos Príncipes, campeonato francês, empate em 2-2. O PSG, inclusive, faz o seu terceiro empate na Ligue 1 de forma consecutiva. Apesar disso, aumentou a distância para o segundo colocado Brest, já que o Brest perdeu na rodada e o PSG teve o ponto do empate. O Luiz Henrique fez um time bastante diferente do que a gente viu na Liga dos Campeões. Em geral, durante toda a temporada, o Luiz Henrique tem modificado bastante o time, né? Tem feito um revezamento grande entre os jogadores, tanto na Copa da França, como no Campeonato Francês e, obviamente, também na Liga dos Campeões. Com isso, Gonçalo Ramos foi titular do jogo de hoje e Mbappé ficou no banco. Gonçalo Ramos fez os 2 gols do PSG que deram um empate para a equipe aqui de Paris. O Mbappé tem sido bastante administrado, digamos assim, os minutos que ele entra em campo, desde que ele informou ao clube que não continua na temporada, e Luiz Henrique deixa bem claro que, já que o jogador francês não seguirá aqui no PSG, ele tenta já montar uma equipe. Ele mesmo usou as palavras, né, de que mais cedo ou mais tarde o PSG precisa aprender a jogar sem Mbappé, e é isso que ele tem feito, principalmente na Ligue 1. É verdade que na Liga dos Campeões o Mbappé não só foi titular, como foi a grande estrela da classificação para as quartas de final, mas no campeonato francês e também possivelmente na Copa da França, o Luiz Henrique tem deixado o Mbappé no banco ou então substituído ele um pouco mais cedo. O Mbappé entrou na partida já ali no meio do segundo tempo. Quando ele saiu para fazer o aquecimento, ele foi bastante aplaudido pelos torcedores no estádio e também quando ele entrou em campo, mostrando o que a gente já tem inclusive trazido aqui muitas vezes, de que o torcedor do PSG tem ainda um carinho muito grande pelo Mbappé e demonstra muito esse carinho, independente do Mbappé não continuar aqui no PSG. O PSG, inclusive, agora tem no meio de semana jogo de Copa da França e depois volta a jogar pelo Campeonato Francês. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente tem sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, já com o chaveamento até a final. A gente tem alguns outros destaques interessantes dessa partida. Outra grandíssima partida do Beraldo, ele foi titular novamente, inclusive fazendo uma dupla de zaga com o Danilo dessa vez, o Lucas Hernandes na esquerda e o Hakimi na direita. O Beraldo, inclusive, foi quem deu o lançamento pro lance do segundo gol. Ele dá um lançamento pro Lee, o Lee faz o cruzamento e aí o Gonçalo Ramos finaliza, dando o empate para o PSG. É um PSG que a gente já tem falado aqui várias vezes, que coletivamente ainda falta bastante. Eu sinto que é um PSG que muitas vezes falta um pouco de entrosamento. Isso tem a ver com a filosofia do Luiz Henrique de trocar muito a equipe. Ele diz que quer que todos os jogadores do elenco tenham a sensação que serão titulares, que ele precisa motivar esses jogadores e que essa é uma das formas de motivar todos os jogadores da equipe. Faz sentido. Eu acho, inclusive, que no Campeonato Francês a gente tem em alguns momentos, eu acho que foi inclusive o caso, por exemplo, do Gonçalo Ramos e do Lee também, que fez grande partida hoje, junto com, para mim, foram os 3 melhores do PSG, o Beraldo, o Lee e o Gonçalo Ramos. São jogadores, né, em especial falando aqui do Lee e do Gonçalo Ramos, que não têm sido tão titulares, mas que quando entram mostram uma motivação importante de que, olha, a gente também tá bem, a gente pode ser titular, e acho que faz parte da motivação e do plano do que o Luiz Henrique quer para a equipe, mas ao mesmo tempo ele acaba perdendo um pouco de entrosamento e talvez de naturalidade ali para a equipe jogar. No Campeonato Francês, por mais que venha de 3 empates, isso basta, porque são equipes realmente inferiores. A gente sabe que o nível de qualidade técnica do Campeonato Francês não é exatamente o mais alto, mas na Liga dos Campeões, em alguns momentos, na minha opinião, isso faz falta, de ter uma equipe que a gente sabe exatamente quem são os 11 titulares e que a gente tem ali um entrosamento mais interessante. O Luiz Henrique tem falado, inclusive ainda dentro do tema motivação, que tem tido alguma dificuldade para motivar o PSG quando joga na Ligue 1. Inclusive ele falou que essa partida deste domingo era bastante perigosa porque ela vinha justamente depois de uma partida de Liga dos Campeões, quando os jogadores naturalmente
tem ali uma motivação diferente, enfim. Então é algo, claro, para o Luiz Henrique trabalhar, mas também tem muito a ver com a Liga em que o PSG está participando, e aí, obviamente, não é algo que pode ser resolvido em poucas temporadas, né? Então, é uma questão da realidade do PSG e que o Luiz Henrique tem tentado entender como motivar esses jogadores. Outra informação ainda da partida, o Marquinhos seguiu poupado, tá? Ele está sentindo ainda uma lesão, já deixou ele de fora por 3 semanas agora, então a gente segue acompanhando para ver como é que está o Marquinhos, lembrando que a gente tem uma data FIFA e que não só o Marquinhos, mas também o Beraldo estão convocados, então vamos ver se o capitão do PSG vai conseguir se recuperar para estar disponível também para a seleção brasileira. Então o PSG, líder do campeonato francês, são 10 pontos para o Brest, o segundo colocado e classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, ainda que sem uma evolução tão grande assim. Eu imaginava que o PSG estivesse com uma evolução nesse momento melhor do que está, mas ainda assim é um PSG que é líder do campeonato francês e que, repito, está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, algo que não aconteceu nas últimas 2 temporadas. O PSG, então, seguindo a sua temporada por aqui.